deixe seu nome nos comentários para ser incluído na lista de oração. E também não esqueça o like, é muito importante para o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam e aproveitem o conhecimento do nosso querido Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV da Federação de Natal e outros órgãos da nossa imprensa audiovisual, nossos votos de muita paz. Aquele povoado que apareceu nos pântanos do Lácio, no coração da Itália, mais ou menos 650 anos antes de Jesus, desempenhou um papel na história da humanidade como nenhum outro povo lograria realizar. Aquele Lácio, onde se acoitavam bandidos, em breve se transformaria numa comunidade através do rapto das Sabinas e surgiria o futuro Império Romano. Esse povo especial, latino, se espalharia sobre a terra como uma verdadeira praga. Em menos de 400 anos, Roma dominava o mundo. O sol não se escondia, estava sempre iluminando terras romanas. E de tal forma o império se estendeu que a governança se tornou praticamente impossível. Mais ou menos 90 anos antes de Jesus, o Senado compreendeu que a administração central de Roma não conseguia tranquilizar o país colossal. Os gentios, os bárbaros, os vencidos levantavam-se frequentemente e esmagavam o poder arbitrário da Lex Romana. A República resolveu transformar-se e propor um governo em que estivessem presentes nos pontos mais fortes do império a figura dos representantes legais. Foi dessa forma que mais ou menos no ano 44 antes de Cristo foi criado o primeiro triunvirato. E esse grupo de 3 governantes espalhou-se por todo o império. Roma, com as suas legiões, estava lutando na África. Era o último reduto a ser conquistado. E Júlio César, que descendia de uma família nobre e de guerreiros, atravessou o rio Rubicon e conquistou mais tarde o Egito. Essa sua conquista fez que toda a terra conhecida pertencesse ao Império Romano.
Na sua grande embarcação, fundeada nas águas do rio Nilo, ele dominava a região indomável da África do Norte. Naquela oportunidade, as dinastias egípcias estavam governadas por uma faraona e a jovem Cleópatra, sabendo-se consociada com seu próprio irmão, conforme a tradição, resolveu visitar o conquistador e prestar-lhe as homenagens de súdito. E a partir daí, César passa a governar não somente o Egito, mas principalmente, através da afeição, à própria faraona. E é o período considerado mais brilhante da dominação romana, a tal ponto que César esqueceu-se a tradição da família Júlia e passou a considerar-se filho dos deuses e exigir que se lhe prestasse uma obediência em questão de uma natureza divina. O império estava no seu esplendor. Na Ásia governava Pompeu e ao lado dos dois governantes, nas imediações do sul da Itália, governava Cássio. O triunvirato era uma forma grandiosa de governança, mas à medida que o império atingia as alturas, o excesso de poder produziu na nobreza romana os primeiros marcos da decadência. A decadência do patriciado, porque segundo a filosofia aristotélica, a função do governo é ajudar o povo, governá-lo, dignificá-lo. E para que isso seja possível, é necessário que os governantes demonstrem a sua grandeza através de uma vida ética baseada nas leis da casa organizacional que é o Senado. Aconteceu exatamente o contrário, porque César era casado com Calpurnia, que ficara em Roma, e agora vivia maritalmente com Cleópatra, com quem teve um filho, mas não reconheceu. Quando o Senado resolveu chamá-lo à prestação de contas, a história da humanidade vai sofrer uma grande mudança, porque César resolve trazer a maior joia da África, que é a tradição egípcia, seus monumentos, e com eles a grande governante Cleópatra, que mandara matar o marido, seu próprio irmão, para tornar legítima sua união com o representante do império. E ao chegar a Roma, acompanhado da amante, ele reserva para ela uma das maiores mansões no Monte Palatino, um dos mais destacados da cultura romana em todos os tempos. E é nesse tremendo confundir de política, de insensatez e de guerras que o Senado convida o triunviro para prestar contas das suas atividades. Naquela noite, véspera do dia em que ele iria ao Senado, Calpurnia, a sua esposa, chamou e pediu-lhe para que não fosse atender ao convite dos senadores. E disse-lhe
tive um sonho no qual tu eras trucidado nas escadarias do Senado. E César, que se considerava filho dos deuses, sem a herança natural da carne, zombou e falou-lhe que jamais alguém se atreveria a levantar a mão para assassinar outrem de natureza divina. E com o seu séquito marchou triunfalmente na direção do Senado. Ao subir a escadaria de mármore de Carrara, o seu filho, considerado adulterino, Brutus, veio saudá-lo e abraçou-o, gentil, fraternalmente, aproveitando-se do momento para assassiná-lo. Brutus fora convidado pelo Senado, ele também era senador, para matar aquele homem que naquele momento representava insegurança para o Estado. E os senadores que se encontravam próximos avançaram e com mais de 30 punhaladas fizeram César desaparecer. Conta a história que ao receber a primeira punhalada nas costas, ele foi tomado de surpresa e olhou para Brutus e perguntou-lhe, numa interrogação que até hoje fazemos com os traidores: até tu, Brutus? E caiu exângue. Estava terminado o primeiro triunvirato. Ao saber da notícia que abalou imediatamente a cidade, Cleópatra fugiu e retornou ao Egito, e Roma entrou em convulsão. Nesse período, Pompeu, que estava na Ásia Menor, entrou em luta contra um pequeno povo de história muito tumultuada. Um povo que fazia mais ou menos 5.000 anos de cultura, de civilização. Os palestinos, os israelitas. E numa batalha em Jerusalém, ele venceu os judeus e entregou a governança daquele país turbulento à Síria, a mesma Síria de hoje, estraçalhada na guerra civil. Israel perdeu a sua independência e foi proibida de prestar o seu culto ao Deus Jeová. Na época, Israel era a única nação monoteísta, e se pode dizer que era uma verdadeira ilha de monoteísmo no oceano politeísta. A governança de Israel deixou de pertencer aos judeus e passou à dominação de outros povos. O império estava sendo devastado e, naturalmente, o Senado resolveu criar um segundo triunvirato e elegeu 3 homens de destaque. Um deles, Otaviano, Caio Júlio César Otávio. Era um homem de estatura pequena, frágil, mas considerado um dos maiores combatentes guerreiros da época. Ao seu lado, Antônio, que era casado com a irmã de César, e logo um terceiro que se notabilizara pela imensa fortuna. Roma esperava com isso estabilizar-se politicamente, e Antônio foi destacado para dominar o Egito. Ao chegar ao Egito, ficou fascinado por Cleópatra e logo depois uniu-se, deixando em Roma a sua esposa Cesária. Naquele momento, de tal forma se embriagou da luxúria
e dos prazeres orientais, que foi convidado a travar uma guerra contra o seu amigo Otaviano. E nessas batalhas, um boato, como agora uma new fake, perturbou tremendamente, porque um boato surgiu que o outro triunviro havia vencido uma das grandes batalhas. E Antônio, vendo sitiado, voltou ao Egito e ali suicidou-se. Imediatamente Cleópatra, que sabia ser levada a ferros na condição de escrava para desfilar em Roma, e que havia tido 2 filhos com o triunviro, resolveu suicidar-se através de uma cena patética. Ela pediu uma escrava para trazer-lhe uma cesta de flores, na qual estivesse um ofídio dos mais venenosos. E pegando a cobra, levou-a ao peito e deixou-se picar, vindo a morrer. O império novamente entrou em desordem, mas Caio Júlio César, que permanecia em Roma, com as mãos fortes e dominadoras, estabeleceu o retorno do império, e ele se fez o grande ditador. Caio Júlio César Otaviano, o Otávio, governou, no entanto, de maneira surpreendente. Foi nesse período que as artes, a ciência, a filosofia surgiram pela primeira vez nas línguas latinas. A história universal não sabe explicar o fenômeno que aconteceu. Roma sempre esteve em guerra. Durante 600 anos, apenas 2 vezes esteve em paz, quando o templo da deusa Vitória tinha as suas portas fechadas. É que o grande imperador era um homem de caráter. Ele sofria uma dermatose que nunca foi explicada e tinha o corpo coberto de ataduras. Era frágil, sujeito a resfriados, e vivia sempre com as portas palacianas fechadas para evitar golpes de ar. No entanto, tinha um caráter ilibado. Ele sabia que para governar Roma era necessário estabelecer a ética moral da chamada Lex Romana, uma das primeiras leis da humanidade. É a chamada lei dos 12 parágrafos básicos, e estabeleceu que a casa imperial seria justa e nobre. Ele descobriu que a sua filha se comportava de maneira ignóbil e teve a coragem de mandá-la para o exílio na ilha grega da Pandatária. Mais tarde, ele percebeu que a esposa realizava experiências com venenos, matando os escravos para poder libertar-se dos inimigos políticos. O seu caráter exigiu-lhe uma mudança e separou-se legalmente do leito conjugal. Exigiu que ela continuasse na cabeça do império, porém sem a comunhão sexual. E mais tarde, ele governou durante um largo período. Uma neta entregou-se ao deboche e ele mandou-a também para o exílio. Então a história pergunta: o que aconteceu? E aconteceu que nesse período da história da humanidade, os céus desceram à terra e não se reencarnaram generais, conquistadores, Alexandre Magno,
Aníbal, o cartaginês, aqueles que dominaram o mundo, reencarnaram-se filósofos. Foi o período em que Roma nos apresenta a mensagem grandiosa de Virgílio, de Otávio, de Tito Livio, de Salústio. E no Foro Romano, o imperador muitas vezes chorava de emoção quando Virgílio cantava uma das estrofes que fez para homenagear Roma. Na tribuna de ouro, diante da multidão, ele dizia: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia, que no teu périplo não consigas ver nada que se assemelhe a Roma. E o imperador entusiasmava. Mas por que isto aconteceu? Porque foi nesse período que a humanidade recebeu o ser mais notável da história. Foi no período de Otaviano, também chamado Otávio Augusto, que iria dar o seu nome ao mês de agosto. Júlio César deu ao calendário o seu nome para o mês de julho. E Otávio deu o seu nome para o mês de agosto, até hoje venerados. É nesse período que, numa noite de abril, mês de Nisan, sob um céu prateado de estrelas, em uma aldeia nas cercanias de Jerusalém, perto de Betlehem de Judá, nasce aquele que é o nosso modelo e guia. É no período de Augusto que nasce Jesus. Nessa turbulência da história da humanidade, naqueles dias de paz, a história diz que a humanidade estava tecendo a túnica nupcial para o matrimônio com a mensagem do amor. Nasce Jesus e Jerusalém estava sob a governança da Síria, e o seu dominador era o homem mais depravado do século. Chamava-se este homem como sendo o grande. Ele havia alcançado poder através de uma trama política. Ele não era judeu, pertencia a uma raça próxima. E a sua esposa, Mariana, era uma princesa, graças ao seu valor de mulher asmoneia. Ele conseguiu o primeiro lugar como governante. E a história passou a ter um dos homens mais covardes, mais perversos de toda a história de Israel. Nesse período, Jesus está nos primeiros dias da sua infância, nascendo em Belém de Judá. Após o recenseamento, a sua família viaja na direção da Galileia. A Galileia é uma região baixa até hoje, no sul de Israel, e é a região mais famosa e mais bela de toda Israel, por causa de um mar que lhe dá beleza. Não é exatamente um mar, é um lago, chamado de Genezaré, ou Mar da Galileia. Mas não é um grande mar. O seu volume de águas é menor do que o da Baía de Guanabara. No entanto, curiosamente, essas águas são doces, porque elas nascem no Rio Jordão. O Rio Jordão nasce numa montanha ao norte e desce. Com os afluentes, ele entra num vale profundo, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ali então, ele se torna uma verdadeira pérola. Em sua volta, há imensos casalinhos, aldeias, cidades. Magdala
Dalmanuta, Cafarnaum, todas elas dedicadas à pesca, porque o rio, o mar, é imensamente piscoso. Mas o que é maravilhoso é que este rio, que faz o mar da Galileia, sangra pelo sul. E ao sangrar, ele entra no deserto da Judeia. E as suas águas são salgadas, a ponto de que qualquer corpo que se atire às suas águas flutua. É o denominado Mar Morto, que está desaparecendo na atualidade. A pessoa tira as suas águas e flutua, não desce em absoluto. Essa é a paisagem em que esse homem irá crescer e transformar a humanidade. Ali à volta, nas montanhas próximas, pequenas cidades, entre outras, Nazaré. Nazaré não é uma cidade, é um burgo. Ela deve ter 200 pessoas, no máximo 300. E o pai daquele jovem, chamado Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Não havia sobrenome. O filho do governante de Israel está construindo a futura capital da Galileia. Esses dados históricos para nós entendermos a jornada. Não se pode entender a vida de Jesus sem conhecer o seu povo, as circunstâncias, as leis, a conduta, porque tudo parece estranho. E é exatamente ali que no sábado, quando ele completou 28 anos, ele vai à sinagoga, que é a casa religiosa, um quadrado menor do que este, onde se celebram as atividades israelitas. É também ali a escola, porque a escola no Oriente, na Arábia, na Índia e Israel, estuda os livros sagrados. É uma escola de memorização. Não seja de estranhar que os evangelistas escrevem os ensinos de Jesus 30 anos depois da morte dele, 50 anos depois, e tudo é autêntico, porque a própria linguagem era feita de uma maneira que facilitava a memorização. Eram frases curtas, através de uma proposta e de uma conclusão. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. Bem-aventurados os pobres, ganharão o reino dos céus. Era feita de uma forma que se memorizava com facilidade. Ali, portanto, na sinagoga, a cultura era oral. Só mais tarde é que se poderiam fazer os primeiros caracteres. E nem todos que sabiam falar, sabiam escrever. Daí havia os escribas, as pessoas que escreviam para os analfabetos. Eu vivi isto na minha terra, na minha cidade, onde eu nasci, em Feira de Santana. A cultura era muito rasteira e as pessoas iam à casa daquelas que escreviam cartas, que sabiam ler, que sabiam escrever, para darem notícias. Na Colômbia, eu tive a ocasião de conhecer, e ainda hoje, os escribas ficam na praça, no passado com a máquina datilográfica, agora com o computador. A gente chega e diz: eu quero fazer uma carta à Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ele bota o papel e nós vamos ditando a carta, mas ele não escreve como nós ditamos, porque nós ditamos errado, não sabemos falar. Ele escreve corretamente e paga. Até hoje, na Colômbia e em países de baixo desenvolvimento, existem os escribas, porque nem todo mundo sabe ler e escrever. Por isso que os apóstolos, nem todos eram alfabetizados. Pedro, Tiago, João, Mateus
eram alfabetizados. Judas também. Os outros eram da tradição. É nesse campo que vai nascer e viver a figura que modifica a história da humanidade. Não havia lugar em Israel para dignidade, porque Herodes o Grande era um assassino tão covarde que mandou matar 3 filhos para que eles não lhe tomassem o poder. Mandou matar a própria esposa, Mariane, que é um vulto histórico, acusando-a de adultério e obrigando a mãe dela a ser testemunha contra ela. E ela foi decepada a cabeça, para ele poder a governança. Mas este homem arbitrário, quando soube que havia chegado o Messias, que ia tomar o lugar dele, ao passarem por ali os reis que vieram da Fenícia, aqueles magos orientais, e que afirmaram que deviam conhecer o novo governante da humanidade, ele pediu que quando encontrassem o novo rei, viessem dizer-lhe, porque ele também desejava homenageá-lo. E esses homens que eram médiums, daí a expressão reis magos, que eram clarividentes, que eram astrólogos, perceberam que ele desejava saber para matar. E depois de visitarem Jesus, não retornaram a Jerusalém. Foram por outra estrada de Betânia, na direção da Síria e do seu país de origem. Então ele decretou a matança de todos os varões menores de 2 anos, porque desta forma mataria também o herdeiro da coroa. Muitas vezes se pensou que isto era uma lenda, é um fato histórico. E tão terrível que quando começou a matança dos chamados inocentes, das crianças masculinas menores de 2 anos, um filho dele foi assassinado por um soldado que tinha ordem de matar, e matou, sem saber que era filha do grande governante. Herodes morrerá mais ou menos 5 anos depois do nascimento de Jesus, e morrerá de doenças venéreas, apodrecido em carne viva, e todo o país entra em lutas, porque ele tinha 4 filhos. Então vamos entender o porquê do Evangelho falar sobre a Pérea, a Samaria, a Galileia, a Judeia, porque é como se fossem 4 estados. Em cada um deles, Herodes colocou um filho para governar, evitando que eles se matassem. A Judeia era a capital de todo o país e fica nos altos além do deserto, o deserto da Judeia. Ali então a política era arbitrária, até parece a nossa política dos últimos anos. Os combates, a indignidade moral, as lutas de se dizer que as paredes tinham ouvidos e os muros tinham olhos. O templo, que era o maior edifício da humanidade, era controlado pela Torre Antônia, o quartel dos romanos, que do alto da torre acompanhava as solenidades religiosas do templo, e que foi destruído no ano 70, conforme Jesus previu no diálogo de Marcos, capítulo 13. Foi destruído por Tito, aquele filho do homem que construiu em Roma o imenso anfiteatro que até hoje está de pé, o Coliseu. Então esta é a paisagem para nós termos ideia. Se aparecesse alguém aqui na cidade, ou no interior, em Macaíba, ou lá longe no sertão, alguém que no dia de sábado foi visitar numa casa do mar da Galileia, em Cafarnaum, que era a cidade mais importante, aquele pescador a quem ele convidara
para o acompanhar na construção do reino dos céus. Esse pescador era chamado Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, e era um pescador famoso. Tinha uma empresa de pesca, várias pescas. O grande biógrafo de Jesus, judeu, Shaule Ash, dizia que naquele mar, imagine a Baía de Guanabara, o Rio de Janeiro até Niterói. Não é uma grande coisa, mas para o Oriente é um dos maiores mares internos. Havia 2.000 barcas de pesca. Tão fantástico era aquele mar, generoso e bom. Então Jesus chama um desses pescadores, um homem de 40 anos, de baixa estatura, braços, bíceps fortes, de atirar as redes ao mar, e que era famoso pelo seu temperamento. Nós vamos ver no Evangelho cada uma de Pedro, que é interessante. Eu, pessoalmente, gosto muito de Pedro, porque Pedro se parece muito conosco. Ele se irritava com facilidade, ele discutia, ele duvidava, tinha as nossas fraquezas na primeira parte. Certo dia, Jesus estava em uma cidade famosa pelas águas. Hoje pertence à Palestina, essa cidade. E então a multidão cerca, e de repente Jesus sente que alguém tocou-o. E ele se volta para Pedro e pergunta: Simão, quem me tocou? E Pedro estava suarento, a temperatura estava boa, como aqui, agradável, nada quente. E de repente, naquela confusão, Pedro disse: como é que eu vou saber quem é que te tocou? Tanta gente empurra para cá, empurra para lá, como é que eu vou saber? Aí Jesus sorriu assim: Pedro, alguém me tocou, porque eu senti que de mim se desprendeu uma virtude. E então, no meio da multidão, uma mulher gritou: fui eu, Senhor. Eu era uma mulher portadora de um fluxo de sangue. E isso para Israel era imundo, porque o fenômeno sanguíneo da mulher era e é até hoje considerado um fenômeno imundo. Quando passa o fenômeno catamênico, a mulher tem que se lavar em água do rio para poder manter a comunhão com seu esposo. É um verdadeiro ritual. Então essa mulher sofria desse fluxo. O Evangelho diz que era uma mulher hemorroíça, hemossangue, que estava sempre sangrando. Era uma estrangeira. Ela viera da fronteira de Israel, junto a Petra, uma cidade fronteiriça, e viera para curar-se. Havia feito de tudo e não conseguia nada. Então ela tocou nas vestes dele, e ele sentiu a fé que essa mulher trazia. E ela, então, fui eu, Senhor. Estava curada. O fluxo sanguíneo desapareceu. E Pedro ficou chateado. Ora, como é que ele vem para cá com essas perguntas? Outra feita, Pedro dá uma resposta até grosseira, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Pedro diz: ora, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Jeremias, que és Isaías, que és João o Batista. Aí Jesus pergunta: e tu, quem dizes que eu sou? Eu digo que tu és o Messias, aquele que veio para nos ajudar. E Jesus lhe diz a célebre frase: Simão, esta verdade, tu és pedra, daí o nome dele Pedro, tu és pedra, verdade. E sobre esta verdade que tu dizes, eu erguerei a minha igreja, e as portas do inferno, do mal, não prevalecerão contra elas. Isto é, à luz do Espiritismo, um belo fenômeno mediúnico, porque Pedro diz que ele é o Filho de Deus, e Jesus diz: não foi a carne, não foi o sangue, não foi o cérebro,
o raciocínio que te fizeram dizer. Foi o Pai, uma intuição. Quem dizem que eu sou? O Filho de Deus. E essa intuição era tão grandiosa que Jesus disse, é uma verdade. Em verdade vos digo que descerei a Jerusalém, serei amaldiçoado, serei surrado e plantado numa cruz. Anunciava a sua morte. Já havia anunciado que era o Messias e que era o Consolador. Então Pedro faz, Senhor, nós não deixaremos. Notem, Jesus empurra-o e diz, Simão, afasta-te de mim, Satanás, e não tentes o teu Senhor. Qual é a explicação? Há 2 minutos, Pedro era inspirado por Deus. Agora era o demônio tentando Jesus, porque Pedro era médium. Da mesma forma que ele recebeu a inspiração divina, o espírito do mal quis fazer Jesus temer. Não, nós não deixaremos. Como não? Eu vim para isso, para que tenhais vida, e vida em abundância. Eu dou a minha vida e nada me deterá. É a grandeza do Evangelho que só o Espiritismo, com a reencarnação e as comunicações espirituais, pode decodificar. Por isso ele disse, cuidado, a letra mata, o Espírito vivifica. Não podemos ler o Evangelho literalmente. Eu venho trazer a espada, separar pai de filho, marido de mulher. Eu sou a paz. É paradoxal. Como é que ele é a espada? Como é que ele é a paz? Mas a paz quase sempre só vem através da espada. É na guerra que nasce a paz. Mas é na paz que nasce a guerra. Quando estamos em paz, as espadas começam a ser fundidas para depois vir a guerra. Qual era a paz que Jesus trazia? A do coração reto, a da coragem de amar, a da lealdade, a franqueza de enfrentar um mundo corrompido e não se deixar levar. Ser convidado para governar ao lado de César e dizer que deem a César o que a César pertence, mas o Pai exige aquilo que pertence ao Pai. E repudiou o mundo. Eu cunhei uma frase muito delicada. Jesus não triunfou no mundo. Todos nós queremos o triunfo no mundo. Uma posição social, uma posição econômica, 15 minutos de fama, os holofotes, o Instagram, o Face. É o triunfo no mundo. No mundo ele foi detestado, porque a verdade. E como disse muito bem o grande prêmio Nobel da Paz, aquele que disse, eu tenho um sonho de que eu veja as armas de guerra transformadas em instrumentos da lavoura, Martin Luther King Jr. Ele dizia, quer ter o inimigo? Diga a verdade. E é isso mesmo. Eu tenho tido muitos inimigos porque eu digo a verdade do cristianismo. Não concordo com a margem daqueles que atacam Jesus. Não me calo diante da covardia que tem trazido Jesus nos últimos tempos para o espetáculo do ridículo, como o filme que o apresenta como homossexual, como outro filme na Itália que o apresenta como pedófilo, como Mangueira, que vai desfilar no carnaval vestindo Jesus de mulher e dizendo que ele era uma mulher. E o samba está na internet. Não calo. E isso desagrada a meus amigos que são da esquerda, que são materialistas, que são comunistas. Eu sou cristão. E na condição de cristão, não me importa o que me aconteça. Ou sirvo aos homens para os agradar, ou sirvo ao ideal para me iluminar. Esta é a grande proposta deste momento.
Então, Jesus não venceu no mundo, venceu o mundo. Não é fácil vencer as tentações. Eu era muito jovem e estava começando a pregar. Certo dia, na cidade de Vitória, houve um encontro de religiões, por volta de 1956. E eu fui convidado para proferir a conferência ao lado do bispo de Maura, que fez o catolicismo brasileiro, ao lado de Humberto Rodem, que era protestante, ao lado de Alziro Zarur, da Legião da Boa Vontade, ao lado de Pietro Baldi, que havia chegado da Itália, esteve aqui em Natal também, e eu vim para ler a sua mensagem traduzida do italiano ao português. E naquele momento eu proferi a palestra a respeito de Jesus, porque se o Espiritismo, sendo ciência e filosofia, não tivesse a ética cristã, não me interessaria, porque a ética do Espiritismo é a mesma de Sócrates: a imortalidade da alma, a ética do bem proceder, o autoconhecimento, é a psicologia junguiana, é a psicologia da solidariedade. Então seria talvez um livre pensador. Mas a presença de Jesus, questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo? E eles responderam: Jesus. É a resposta mais sintética da filosofia universal. Então eu me tornei espírita, porque me tornei cristão, absolutamente consciente. E Kardec faz um comentário a respeito da grandeza de Jesus. E em toda a sua obra, a palavra cristã, a mensagem do amor, do perdão, da solidariedade, da vida, estão exuberantes. E naquele momento, eu era funcionário público. Ainda me lembro como eu ganhava 500 mil réis. Ninguém sabe disso, porque eu sou a pessoa mais velha daqui desse auditório. Eu tenho 92 anos. Se alguém for mais velho do que eu, levante o braço. Ninguém levantou. Então eu sou aqui a pirâmide do Egito. Desta forma, eu estava arrebatado de entusiasmo. Se até hoje, velhote, eu tenho entusiasmo, imagine aos 29 anos. E então veio o Senhor, muito bem posto, e me disse: você divulga o Espiritismo? Sim, Senhor. Eu tenho a honra, embora não tenha o mérito, de divulgar o Espiritismo. E ele perguntou: por que tem a honra e não tem o mérito? Porque ainda tenho muitas imperfeições, mas estou lutando para superá-las. Jesus não quer que eu seja perfeito, porque se eu fosse, não estaria aqui, mas Ele quer que eu me aperfeiçoe. E Allan Kardec disse de uma maneira magistral: se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as suas imperfeições. Isso é notável. Nós somos espíritas, apesar de imperfeitos, estamos lutando. Então, o cavalheiro disse: quanto você ganha na repartição? Ele disse: eu sou auxiliar datilógrafo, eu ganho 500 mil réis por mês. Ele disse: quer trabalhar na minha empresa? Eu disse: pois não, depende. A minha empresa é tal, e eu necessito de um corretor, alguém que tenha facilidade de falar, de convencer. Eu lhe pagaria 25 mil reais, 200% do que eu ganhava. Eu nem sabia direto quanto eram 25 mil reais, nunca havia ganho tanto. Agora você terá que deixar o Espiritismo. Eu sorri para ele e disse: pois é, eu somente prego o Espiritismo porque é dado pelo coração. Na hora que eu vender a palavra, eu serei um covarde. Eu terei que viver mundanamente para ser um divulgador das coisas do mundo. Deus me deu a facilidade, a inspiração dos bons espíritos
para ser um bastão, ajudar o irmão combalido na sua estrada evolutiva. Então, muito obrigado. Eu prefiro continuar ganhando 500 mil réis. Ele sorriu zombetente assim, mas é um idiota. Eu digo, por isso que eu prefiro ganhar pouco. Porque se eu fosse um astuto, eu ia ganhar os 25 mil. E vou lhe contar uma anedota. Havia 2 homens. Um era muito sábio e o outro era muito rico. Então fizeram uma sociedade. Um ano depois, o que era sábio ficou muito rico. E o que era rico ficou muito sábio na miséria. Então, eu não quero ir para o seu lado para tomar seu dinheiro. Era a tentação do mundo. Eu era jovem, me entregava ao mundo, estaria na cocaína, porque numa posição dessa era uma empresa internacional. Eu teria que falar inglês, o francês eu tinha algumas noções, mas eu ia viver para o mundo. E viver para o mundo é um fenômeno biológico. Nasceu, vive para o mundo. Mas viver no mundo e não ser escravo do mundo, palavras de Huberto Roden, o filósofo, era Jesus. Ele estava no mundo, mas não era uma pessoa vulgar do mundo. Desta forma, este homem nos trouxe a mais notável mensagem que o mundo tem conhecimento, a mensagem do amor. Nunca necessitamos tanto de Jesus como hoje. Todos nós, cada um de nós tem um espinho na carne, como se referia o apóstolo Paulo. Eu tenho um espinho na carne. Durante mais de 20 anos, estudando a teologia do Evangelho, eu me perguntava qual é o espinho na carne de Paulo, qual é o espinho? Meu Deus, não era ambição. Ele largou a postura do sinédrio, ele ia ser o chefe do sinédrio. Seu pai o abandonou, todos o expulsaram. Qual era o espinho? Não tinha vaidade. Foi apedrejado até ser considerado morto e jogado do lado de fora das muralhas. Qual era o seu espinho? E eu não conseguia encontrar. Certo dia, conversando com um nobre religioso brasileiro, desencarnado faz muitos anos, um grande teólogo, eu digo, o senhor que estudou teologia na igreja romana, na sua opinião, qual era o espinho na carne de Paulo? Ele disse, o sexo, meu filho. O sexo é o espinho. Ele queria ser puro, mas a carne tinha os seus impulsos biológicos. Da forma que o estômago tem sede, o aparelho genital tem necessidade hormonal. Ele tinha necessidade de carícia. A carícia dele era fraternal. Ele sofria a solidão, as pedradas. Então não tinha a quem se queixar, só a Jesus. E ele luta para vencer o espinho na carne, para sublimar, para tornar esse espinho procriativo, como um dia me disse Chico Xavier, pegar as células genésicas e fazer que elas se transformem em células do nosso aparelho, das glândulas, particularmente da pineal, do timo, para o fenômeno da psicografia. Porque nós somos uma máquina de mutações e transformações. E Paulo consegue livrar-se do espinho. Então nós espíritas temos imperfeições, estamos lutando, estamos trabalhando. E o amor que Cristo trouxe é hoje repetido pelos espíritos que descem à terra em massa. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que uma legião, como um grande exército, desce à terra sob o comando dos seus generais para nos fazer felizes. E na minha longa jornada, em que amealho 72 anos de vida pública, pregando a doutrina da libertação, quantas vezes
à borda do abismo, uma mão generosa me ergueu do caos, em nome da proteção de Jesus. Nunca estamos sós. Sempre alguém que nos ama do mais além vigia por nós. Eu vejo as criaturas aureoladas, vejo-as de acordo com seu pensamento, acompanhadas de seres espirituais, desta e daquela estirpe, estes de alguns aturdidos, de alguns infelizes chamados obsessores, nossos irmãos equivocados, outros que me parecem um verdadeiro farol, numa das nossas reuniões doutrinárias, nas quais aplicamos passes coletivos, diminuímos as luzes, deixamos uma luz tênue para não queimar o ectoplasma, porque os raios caloríferos queimam o ectoplasma que nós emitimos, numa tonalidade verde, numa cor fria. Eu estava orando, o imenso salão, nosso salão pega 970 pessoas sentadas. E de repente eu levantei a cabeça e vi descer sobre a sala um imenso spotlight. Descia sobre uma pessoa no auditório. Eu fiquei surpreso e disse: meu Deus, quem será esta alma felizarda? E fiquei curioso para, quando acendesse a luz, eu identificar. E fui orando, realizando a prática. Ao terminar, eu pedi para acender a luz lentamente. Era uma senhora afrodescendente, modesta, modestíssima, pobre, vestida pobremente, o cabelo com uma polpa, um pente como um gancho, e sobre ela aquele foco de luz de entidade veneranda. Eu então disse: olha, eu peço à irmã, por favor, eu quero falar com a senhora. Ela veio e então eu disse: sente aqui, que depois que eu atender eu quero conversar com a senhora. A senhora não necessita de tomar passes. A senhora está sendo convidada hoje para aplicar passes. Mas irmão Divaldo, eu sou uma lavadeira. Eu disse: ah, que profissão honorável. A senhora vive da higiene do próximo. A senhora é feliz? Sou. Eu tenho patrões muito bons, uma família distinta para quem eu lavo roupas desde minha mãe. Minha mãe lavava e eu herdei. Naquele tempo se usava muito roupa branca, de um tecido chamado MJ120. Era um tecido americano. Então, eu não tenho condições. Eu disse: ah, minha filha, e a primeira pessoa em que a senhora vai dar o passe vai ser em mim. Eu vou pedir para a senhora me fazer uma limpeza psíquica, porque naturalmente eu sou vitrine, e toda vitrine recebe muita pedrada. Eu quero tirar umas pedras. E então os espíritos me contaram a história desta mulher fascinante, que estava num corpo redentor, num corpo modesto, num bairro miserável. Ontem eu contei de uma outra, aqui no Recife, chama Afogados, na Bahia, Alagados. Ali do bairro em que as crianças morrem afogadas na lama, caem no pântano e morrem ainda hoje. E então eu vi uma das pessoas mais evoluídas da minha jornada, que já percorri mais de 70 países e já proferi mais de 20.000 conferências. Conheço muita gente. Aquela mulher era o grande anjo de luz. Então eu me lembrei do Evangelho, quando morre uma rainha, que se acredita foi Maria Antonieta. Ela foi degolada na guilhotina, e ela escreve no Evangelho: quando eu aqui cheguei, fui atendida por uma aia, que cuidava das minhas roupas, e eu nem sabia quem era. Era muito mais elevada do que eu, a filha da grande rainha da Áustria, Maria Teresa. Maria Teresa era tão poderosa, ela era casada e teve 7 filhas. Todas 7 se tornaram rainhas.
Houve um momento que da Áustria, Maria Teresa tinha 7 filhas, 7 rainhas da Europa. Então vê a grandeza do mundo. Eu estive no Palácio de Hoffenburg, em Viena, e aquela lavadeira era o grande espírito a quem Jesus conferia uma grande tarefa. Qual tarefa? Curar o câncer, curar a hanseníase. Ela estendia a mão e aquelas tremendas rosas roxas e podres da hanseníase, a gente olhando e a carne se movendo, e cicatrizava com o seu passe. Nesse tempo, eu tive uma parada cardíaca há 25 anos, tive morte clínica, o médico me deu 28 dias de vida. Coitadinho, ele já morreu. Eu fui no enterro e eu fiquei. E então eu fiquei muito debilitado. E ela, quando soube que eu não podia me levantar, ela foi lá em casa me ver. E disse assim: meu irmão, notem, eu daria metade da minha vida para o meu irmão. Porque o meu irmão tem uma tarefa. Tinha mais de 200 crianças órfãs em 18 lares na Mansão do Caminho. E estava morrendo com 50 e poucos anos, 60. E ela disse: eu nunca tive sequer um filho. Eu dou metade da minha vida. Eu me comovi, porque era muito amor. E chegou assim na minha área cardíaca e colocou a mão. Eu sentia a angina pectoris. É terrível. Usava isordio sob a língua para ter dilatação e as artérias abrirem para o sangue passar. Tinha 95% de entupimento de uma artéria, 90 outra e 70 outra. Pois bem, mais tarde eu fui visitar Sai Baba. Eu, quando estava com ele, ele perguntou: o que é que você quer que eu faça? Eu disse: nada, Swami. O que é que você quer de mim? Nada, Swami. Como não quer nada? O que é que precisa? Ele disse: eu não preciso de nada. Ele, com o dedo, aqui entre a terceira e a quarta vértebra, ele empurrou tanto que me doeu. Carnal, lá dentro estava a dor da angina. E está aqui. Aí disse: vai passar, vai passar. Nunca mais. Eu tive angina pectoris. Nunca mais. Ela me deu fluido e ele deu energia do bem. Mais tarde, eu fiquei com problema de arritmia cardíaca, estas sístoles. E então um amigo muito querido me fez uma terapia rápida, nem completa. Há 2 anos eu fiquei livre da disritmia. Neste ano eu tive muita luta. No ano passado a arritmia voltou e ele me aplicou novamente o seu método Aliana e passou. Então eu sou um jovem saudável, 92 anos e 3 hérnias de disco, que me fazem o grande prazer de me dar um charme especial, uma cadeira de rodas. Mas a presença do amor, eu venho, disse Jesus, para que tenhais vida, para que saibais que os anjos estão ao nosso lado. Nada de pessimismo. Levantemos o ânimo e cantemos Hosana. Esses são os grandes dias do Senhor. Se alguém nos provocar o ódio, ofereçamos o amor. É necessário ter coragem de amar. Ter ódio é fácil. Pise na pata do cão que ele morde, na pata do cavalo ele escoceia. Pise no pé do homem e ele dá uma cotovelada. Mas se pisar em nosso pé, nós batemos no... Olá, não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Estou. É meu pé. Tire sua pata de elefante de cima de meu pé. Então viver o período do amor. Se alguém não gosta de nós, o problema é dele. Um espírito muito querido, Marco Prisco, no dia que eu completei 30 anos, ele escreveu pela minha mão, carta a Divaldo, e dizia assim: se alguém te caluniar, agradece a Deus, porque ele podia te bater. Se alguém te bater, agradece a Deus, porque ele podia te matar. E se alguém te matar, agradece a Deus, porque tu poderias ser o assassino.
A partir disso eu nunca mais reagi. Quer dizer, reajo um pouquinho, mas nunca mais reagi. Então já bateram na minha cara. Um dia o sujeito me deu um soco. Eu caí numa vitrine e me cortei todo. Eu digo assim, quando eu virei, disse assim, me perdoe, eu me enganei. Fez da minha cara um pandeiro de carnaval e se enganou. Eu disse, mas era só o que faltava. Precisa se enganar com minha carinha gorda. Ficou cheia de marcas do vidro da vitrine da joalheria. Mas era um espírito que me odiava e que me disse, da próxima vez, eu vou colocar um revólver na mão de alguém e vou te matar. Quantos indivíduos que são suicidados, quer dizer, que foram levados ao suicídio por obsessores. Quantos indivíduos assassinados. Há uma experiência americana em um livro chamado 30 anos entre os mortos, em que o espírito desencarnado toma de um homem e mata o inimigo. Este homem foi julgado no tribunal de Nova York. E na hora que ele estava no banco de réus, o obsessor tomou conta e disse, não foi ele não, fui eu que matou. Foi um escândalo, imagine, nos anos 1920. Está relatado por um dos maiores psiquiatras norte-americanos. Então nós vivemos no mundo dos espíritos. Nós não somos espíritos encarnados. Somos espíritos num corpo transitório. Não somos um encarnado espiritual. Somos espíritos momentaneamente no corpo. Daqui talvez a alguns anos, que eu não estarei mais, vou fazer uma conferência no além. Espero encontrar alguém daqui também lá, para dizer, bem ele prometeu. Então desejo deixar uma mensagem de alegria, esperança, que nós sejamos a luz do mundo, que veio aquecer esta noite de trevas, que o mal não encontre guarida em nosso coração, que aqueles que nos odeiam não sintam a felicidade de nós odiarmos. O homem do campo de concentração de Auschwitz, que falava 6 idiomas, foi poupado para poder traduzir os alemães. E quando perguntaram a ele, mas como é que você se submete? Isso para poder salvar outras vidas. Eu aqui estou na tarefa de consolar, porque como os alemães não falam polonês ou tcheco, húngaro, eu posso consolá-los sem que os alemães saibam. A minha missão é dar um hino de alegria, e mesmo no grande sacrifício judeu, o extraordinário psiquiatra Viktor Frankl, que esteve em Auschwitz e sobreviveu, escreveu um livro, O Sentido da Vida. E ele diz, descubra o sentido do sofrimento. Não sofra por sofrer. Sofra, por que eu estou sofrendo? Qual é a razão? Eu vou enfrentar o sofrimento. Nada de amargura, eu estou conformado nada. Qual é a causa do meu sofrimento? O que é que o meu corpo quer me dizer? É a nova política da terapia moderna, da ciência médica. Por que eu estou sofrendo? Não me revolto, mas também não concordo. O que é que está em carência? Porque eu estou sofrendo porque o espírito que sou está me chamando a atenção para alguma coisa que eu desfrutarei aqui na terra e no mundo espiritual. Muita gente diz, viver para gozar no mundo espiritual? Não, eu quero gozar aqui, agora, nesta alegria imensa que me invade, e continuar, porque a minha alegria de amanhã vai depender da minha satisfação de agora. Então eu vos deixo, como disse Jesus, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá, mas somente como eu posso dar, disse ele, a paz da consciência tranquila, a paz do coração reto, a paz das ações praticadas no bem, e louvar a Deus por tanto que Ele nos dá, por tanto que temos. Ou então dizer, Senhor, eu gostaria muito, Senhor, de dizer-te
que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e a terra verde coberta de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante dos meus olhos, eu descubro os cegos que não podem enxergar, e por eles eu me ponho a orar, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles poderão mirar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, eu descubro na terra os que são surdos e não podem escutar. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles ouvirão. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que perdoa, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos de carícia, de ternura, que libertam da amargura, mãos que unem mãos, que a tiram da paralisia, que escrevem poesia, sinfonia, cirurgia, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Mas diante da minha locomoção, eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante ser uma mansão, um duplex, um bangalô, um ninho, seja lá o que for, mas que dentro dele tem a presença do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de parceiro ou de amigo. Alguém que me dê a mão, porque é horrível viver na solidão. Pelo menos um gato, um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem assim reclamarei. Então eu direi: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.